não atravessa o seu melhor momento. É um momento difícil do time com a desclassificação. E vem, é claro, a pressão, por que não contratou, isso, aqui. Mas, num geral, o time também não está no seu melhor momento, não joga o seu melhor futebol. Né? O Abel mesmo falou isso na coletiva. Vamos fazer o seguinte, Abel falou na coletiva, que deixa incrível, Euzinho, que companheiro, eu ia chamar o Abel. Deixou quicando. É o negócio que ele tá bebendo lá, que dá isso. Eu dou um passo para você fazer o gol. Esse barato eu dou um passo para você fazer o gol. Ele tá bebendo lá, dá essa agilidade mental. Você já deu passe para Romário, para Bebeto. Me desculpa me desculpa. Fiquei até constrangido agora. Vai, Felipe Mota. Opa, deixa eu ver se eu não tropeço. Abel, fala aí para me ajudar. Eu e os jogadores, como vocês sabem, não foi só eu, é uma equipa que tem sido muito assediada por outros clubes, foi um ano todo, isso pesa muito, temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora, portanto aquela blindagem que nós tínhamos o ano passado, este ano deixamos de ter, não sei o que é que se passa, mas como te digo, no final vamos fazer a avaliação, para quantos títulos nós apontamos e quantos ganhamos, não é? Porque quando nós começamos o ano ganhamos o título inédito para o clube, já tínhamos ganho no ano anterior, ganhamos 2 títulos, mas a verdade é que os mais importantes seria a Libertadores e o Brasileirão, mas como já te disse, conhecendo o Brasileirão como eu conheço, dificilmente escapará do Botafogo. Se vocês prestarem atenção desde quando nós chegámos, como é que era o plantel e como é que é, quando você prestar atenção como começou este ano a época, se nós olharmos, saiu o Jorge, saiu o Kusevic, saiu o Wesley, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Mariantiel e falta-me aqui outro, saiu o Verón, saiu o Tabata e saiu o Lopes, o Navarro, não é? Alguns deles saíram porque não aguentaram a pressão de jogar aqui. Vieram, professor, eu não quero jogar mais aqui neste clube, não quero jogar mais. E quando um jogador te vem falar porque não quero jogar mais no clube, eu tenho que entender. Eu estou a ter a minha família ameaçada, e quando isso acontece e os jogadores vêm falar comigo, eu tenho que entender isso, não é? Porque o futebol não é isso, e quando estes jogadores te vêm falar nisso, nós temos que fazer coisas que às vezes vocês não entendem, mas quando o jogador diz, eu não quero jogar mais neste clube, eu sinto-me ameaçado e sinto a minha família ameaçada. Então, pediram para sair e saíram. Declaração importante do Abel, hein, Pascoal? Eu também penso como ele. Jogador que não está satisfeito no clube e pede para sair, você tem que liberar. Por qualquer motivo que seja, né? O que não tá satisfeito, ele não vai produzir, não vai render, não vai dar para você o que você esperava. E tem muitos que jogaram no Palmeiras, e ele citou ali uma relação. O Palmeirense sente talvez saudade daquela relação toda de 3, no máximo, né? 3. Que o Verón, porque não tem um jogador da habilidade dele, da qualidade dele para fazer as jogadas de linha de fundo. O Scarpa, que o Palmeiras não conseguiu outro jogador com a qualidade semelhante para poder jogar. E principalmente o Danilo, volante, que continua fazendo muita falta para o time do Palmeiras. Essa relação toda, só 3, né? O Palmeiras não consegue repor à altura esses jogadores. Ponto. Né? Diz que tem muito assédio internacional, tem mesmo, muitos jogadores foram procurados, a presidente do Palmeiras se posicionou de maneira muito firme, não liberando nenhum jogador que foi procurado recentemente, desde o Luan, ao Gustavo Gomes, aos outros jogadores que foram procurados, ela não liberou, o Rony, então, a gente pode citar os nomes de tudo, Rafael Veiga, e ela não liberou, e enquanto tiver contrato com o Palmeiras, eles seguirão jogando pelo time do Palmeiras. Então, é uma situação que está sendo vivida. O time não está jogando bem, do mesmo nível que já jogou, né? E aí a gente pode ponderar por uma série de circunstâncias, por uma série de motivos. A ausência do Dudu faz uma falta tremenda, faz. Mas o treinador do Palmeiras teve 8 partidas para preparar o time para jogar contra o Boca e não conseguiu preparar um time adequado para jogar contra o Boca em 2 partidas. Então a gente pode ter uma série de motivos que a gente pode explicar. Para chegar no ponto final, quando ele disse que no Palmeiras tem X9. É isso. Que alguém passa a informação. Qual é o clube que não tem, Abel? Qual é o clube que não tem? Abel, às vezes as pessoas precisam entender que antes ele dizia que não tinha, né? E que passou a ter.
Né? Não, isso sempre teve. Não, eu concordo, mas quando ganha... Ele está apontando para alguém. É que quando ganha, o X9 não é colocado em evidência. O X9 é o mensageiro de boas notícias. É o dedo duro. A gente fala cagueta, mas não é cagueta a palavra certa, né? Então, a gente usa essa palavra que não é a palavra correta. É o dedo duro, o cara que fala coisa e tal. Sempre teve. Sempre teve. Porque o jogador tem um monte de gente ao redor dele, a comissão técnica tem um monte de gente ao redor da comissão técnica, tem sempre um monte de gente ao redor da diretoria, sempre alguém sabe de alguma coisa e acaba divulgando, acaba falando para um amigo, para o outro e tal, e as coisas acabam acontecendo. E aí, isso é absolutamente natural. Ah, mas ontem não tinha? Tinha, Bel, tinha. É que ganhava, não tinha evidência. Agora, você tá chateado por quê? Porque os jornalistas, eu não gosto de dizer por mim, o Zinho também não gosta disso, mas eu também. Os jornalistas dizem, olha, o Palmeiras está interessado nesse, fez proposta para esse. Eu estou falando agora por mim. Agora eu vou falar por mim. Né? Porque quem falou do Bruno Henrique fui eu. Quem falou dos outros 2 jogadores do Palmeiras que tem interesse fui eu. Ele daí está preocupado com isso? Ele tem que estar preocupado em montar um time para ficar entre os 4 primeiros para chegar na Libertadores da América com uma classificação direta. Não precisa ficar preocupado comigo não, Abel. Zero de preocupação comigo. Zero de preocupação com os jornalistas. Monta um time que seja capaz de ficar entre os 4 primeiros do campeonato. Então vamos lá. Você citou o Zinho. Fã de esporte é o seguinte. Conforme Zinho disse há um bom tempo, jogo do Bahia, né, Zinho? E de que seria demitido. Olha lá. Oficial. Muito obrigado, Felipe Mota. Flamengo anuncia nesse momento, aí eu anuncio. Deixa eu ver. O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou o acordo com o técnico. Eu tô lendo pausado, gente, porque eu tô tentando. Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado Verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! E o primeiro a abrir as portas para uma saída do Palmeiras tem de ser para a dupla Jailson e Breno Lopes. E se querem começar o ano com um elenco novo, é preciso primeiramente tirar quem está ocupando espaço na folha salarial. E para contar com a chegada de novos reforços, tem uma enorme gratidão pelo gol histórico do Breno. Mas ele não serve mais nem pro Abel, que não o coloca mais. E depois daquela comemoração extravasada dele contra a torcida, que só aumentou ainda mais essa decisão, o Palmeiras pode não declarar quem fica e quem sai, mas não precisa ser nenhum gênio para saber que certos jogadores estão com os caminhos definidos para fora do clube. E não podemos nos esquecer de alguns talentos da base, como o Gustavo Garcia, o Naves e o John, que precisam ganhar rodagem, e um empréstimo para clubes das séries A e B seria perfeito para conseguirem experiência. E pergunto o que vocês acham disso. Quem deveria sair do Verdão e quem pode ficar, se é que vão mesmo ficar? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes, pelos nossos vídeo posts diários, e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão em Deca campeão.